Olá, tudo bom? Vamos que vamos, nosso treinamento total, né? Pois é, treinamento total, processo eletrônico. Vamos lá, olha só, uma questão de juiz do trabalho substituto. Sentiu firmeza? Pois é. Vamos lá, você pode, você é capaz, acredita no seu potencial sempre. Agora, é importante o seguinte, claro que essa questão eu trouxe para você porque ela se adequa, entendeu? Ao teu conteúdo. Existem algumas questões de membro de carreira, de juiz, procurador, defensor, promotor, procurador, que não serve para você, ok? Ainda que seja do processo eletrônico. Por isso que é muito importante essa análise por um profissional, né, que entenda, que seja especialista no assunto, que é o meu caso, né? Isso aí, algumas questões servem, outras não, outras saem totalmente do foco, eu já joguei umas fora, né? Porque não serve para o seu foco de estudo. Essa que serve. E a gente aproveita. Muito cuidado, muito cuidado. Já vi aluno estudando de forma bem equivocada, atrasando demais a sua conquista, ok? Então vamos lá. Quanto aos processos que tramitam exclusivamente em meio eletrônico, nos termos da lei, assinale a alternativa incorreta, ok? Incorreta. As intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma da lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, que é o Diário da Justiça Eletrônico. O que está dizendo aqui? A partir do momento que a intimação foi realizada dentro do processo eletrônico, não se faz necessário, né, que haja a intimação via diário, ainda que seja diário eletrônico. E aí, está perfeito? Dispensando-se a intimação via diário. Corretíssimo, perfeito. Vamos lá. O intimando deverá efetivar a consulta eletrônica do teor da intimação em até 10 dias corridos contado da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Mas eu vou dizer, pô, Claudete, isso aqui a gente até já viu em outras questões, né? Até de técnico, pois é, viu? Então, apesar de ser uma questão de juiz, era uma questão, né, tranquila dentro do nosso foco concurseiro, que é a carreira auxiliar. O intimando deverá efetivar a consulta eletrônica do teor da intimação em até 10 dias, é exatamente isso, até 10 dias do envio da intimação. Muito cuidado com isso, é 10 dias a contar do envio da intimação, não é do recebimento, é do envio da intimação. Sob pena, se não realizar a consulta, né, dentro desses 10 dias, considerar-se a intimação automaticamente realizada a contar do término desse prazo, né? E aí, se essa pessoa tem que praticar determinado ato em 5 dias, aí ela vai ter com o início da contagem do prazo após os 10 dias, entendeu? Agora, isso é muito importante. Se ela consultou no 3º dia, olha lá, ela tem que praticar um ato, a parte interessada tem que praticar um ato em 5 dias, ok? E aí, contado da sua intimação. Se ela toma ciência, né? Se ela acessa a intimação e é intimada via eletrônica no 3º dia após o envio, ela vai ter os 5 dias a contar da sua intimação. Cuidado com isso. Agora, se ela não realizar, né, a consulta, aí um prazo dela começa quando? Quando terminar esses 10 dias aqui após o envio. Entendeu isso? Isso é muito importante. Corretíssima afirmativa. Será considerada realizada a intimação? Acabei de dar a resposta do próximo, né? Não preste atenção. Mas tá bom. Será considerada realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta, né? Essa é a regra. Se ele não efetivar a consulta, é que se aplica essa exceção aqui. Isso aqui é uma exceção à regra da intimação
quando da consulta eletrônica, ok? Certificando-se nos autos. Aí você, servidor, né, vai certificar nos autos de que foi realizada a consulta, né, estando aí a parte interessada devidamente intimada para do teor da decisão tal, para a prática do ato tal, enfim. Você, servidor, vai certificar nos autos, entendeu? É isso. Então, muito também perfeita, corretíssima a afirmativa da letra C. D. O juiz deve determinar que a intimação seja realizada por outro meio que atinja a sua finalidade nos casos de urgência, se uma vez feita por meio do portal eletrônico puder causar prejuízo a quaisquer das partes. Então, assim, o juiz vai analisar o caso concreto, né? Não, ainda mais quando é caso de urgência que envolva, né, direitos indisponíveis, vida, saúde, educação. Todas as cautelas, né, são importantes de serem observadas. Então, muitas vezes, uma intimação vai ser determinada pelo oficial de justiça, porque o juiz quer ter certeza que a pessoa foi intimada, né, e quer que faça essa intimação de forma imediata, entendeu? Pode acontecer. Claro, o juiz, ele tem toda a independência funcional para avaliar o caso concreto e determinar o que for de direito perfeito, ok? E aqui qual é o problema da letra E? Só pode ser essa, né? As citações que se cadastrarem da forma da Lei 11.419 poderão ser feitas por meio eletrônico em portal próprio, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando, excetuadas as dirigidas à Fazenda Pública. Nossa, de novo essa pegadinha que você já nem cai mais, né? Porque é inclusive, né, as citações dirigidas à Fazenda Pública. O que está excetuado? Muito importante esse artigo 6º. Olha também o artigo 5º, viu? Que também fundamenta essa questão. O artigo 6º diz o seguinte, olha: observadas as formas e as cautelas da lei, as citações, que é aquele ato processual que dá a ciência formal da existência do processo, da acusação, para que o réu, para que o demandado, em querendo, se manifeste nos autos, ok? As citações, inclusive da Fazenda, excetuados direitos processuais criminais e infracional, processuais criminal e infracional, excetuado crime e ato infracional, excetuado o réu criminal e o adolescente infrator, entendeu? Lei penal e o ECA, esses estão excetuados da citação eletrônica. Cuidado com isso, ok? O resto poderão ser feitos por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos esteja aí acessível ao citando, ok? Então, realmente, essa afirmativa aqui está incorreta, erradíssima. Tudo bem? Tranquila essa prova, né? Juiz? Já se animou a fazer um concurso para juiz? Pois é, só estudar mais um bocadinho, né? Quer dizer, um tantão assim, né? Tem que estudar, mas é possível? É. A gente que se limita, tudo é possível, só depende de você. Quanto você quer, né? Qual é o seu objetivo? Você pode ser juiz? Pode, né? E aí, vá buscar esse sonho, tá bom? Vamos lá. Mais uma prova de juiz. Ainda com relação aos processos que tramitam exclusivamente por meio eletrônico, marque agora a alternativa correta. São tempestivos apenas os atos processuais praticados eletronicamente até as 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo. Que maldade, né? Depois a gente acha que não cai isso para juiz. Olha isso, não é 23 e 59. Pô, mas 23 e 59 e 24 horas é a mesma coisa, não? Em prova de concurso, não. No mundo dos fatos pode até ser, né? Mas não é também não. Então, até as 24 horas, 10 está lá no artigo 10, parágrafos 1º e 2º. Parágrafos 1º e 2º. Isso aqui também você já está cansado de saber. O que mais? Os documentos produzidos e anexados eletronicamente aos autos serão considerados originais,
podendo ser declarados autênticos pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Ué, ou eles são originais ou não são, né? Como assim tem que, podendo ser declarado autêntico pelo advogado? O que é isso? Um documento original que não é considerado autêntico, entendeu? O documento, ele é considerado original por força da lei. Quem define isso é o legislador. O legislador disse, olha, o documento anexado no processo eletrônico, ele é considerado original, tem a força probante de um documento original. Claro que pode ser arguida falsidade? Pode, né? E aí o incidente de falsidade vai ser lá devidamente processado. Mas isso também acontece no processo físico, né? Nenhum problema quanto a isso. Não precisa o advogado declarar que é autêntico, né, o documento sob sua responsabilidade. Essa autenticidade decorre da lei, ok? Isso aí está lá no artigo 11. C. Os autos, ainda que de natureza trabalhista ou criminal, que tiverem de ser remetidos a juízo que não disponha de sistema de processo eletrônico, serão impressos em papel e autuados na forma da lei processual, ok? E aí, certinho? Olha lá, os autos que tiverem de ser remetidos a um juízo que ainda não tem processo eletrônico. Faz o quê? Naquele juízo originário, ele está lá tramitando via processo eletrônico, né? Nesse formato. E aí, só que aí declinou competência, exemplo, e aí precisa ser enviado para esse outro juízo e lá não existe ainda a tramitação eletrônica de processo, né? E aí, o que faz? Impressão, imprime tudo, né? É exatamente isso aí que está determinado pelo legislador. Isso está lá no artigo 12, parágrafo 2º, ok? Artigo 12, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. E vamos ver o problema da letra D. Qual é o problema da letra D? Os documentos que ficarem ilegíveis após a sua digitalização, poderão ser apresentados ao cartório secretaria, sendo devolvidos à parte após 10 dias. Olha lá, se que ficarem ilegíveis após a digitalização, poderão ser apresentados em cartório ou secretaria, sendo devolvido à parte após 10 dias? Não, devolvido a parte após 10 dias, não. Olha lá o que diz o artigo 11, parágrafo 5º. Diz o seguinte: os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável, porque o volume é muito grande, ou porque ficaram ilegítimos, serão entregues ao cartório em até 10 dias. A parte que entrega ao cartório em até 10 dias, ok? Contado aí do envio da petição eletrônica. E aí eles somente serão devolvidos à parte após o trânsito em julgado. Não é para devolver o cartório devolver a parte em 10 dias. 10 dias é para a parte enviar esses documentos que não deu para digitalizar, para entregar lá na secretaria, no cartório, em 10 dias. Fica lá no cartório até o trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado, esses documentos são devolvidos à parte, ok? Ok? A parte interessada. Então tá errado por causa disso. Letra E. Se o sistema do processo eletrônico ficar indisponível por mais de 60 minutos, conforme expresso na lei 11.419, o prazo fica automaticamente prorrogado para o dia subsequente. Vamos lá. O que diz o artigo 10, parágrafo 2º? E ainda tem a resolução 185 lá no seu artigo 11. Vamos ver? Pra gente relembrar, o artigo 10 diz o seguinte: se o sistema se tornar indisponível, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à da solução do problema. Para o dia subsequente está errado, percebeu? Para o dia subsequente, e se esse dia subsequente for feriado, sábado, domingo? Cuidado com isso, tá? Já está errado pela própria lei. Já que a gente está estudando, né? É revisão, não é só ver o gabarito. O artigo 11 da resolução do CNJ diz o seguinte: os prazos que vencerem no dia de ocorrência de indisponibilidade
dos serviços serão prorrogados para o dia útil seguinte quando 1. A indisponibilidade for superior a 60 minutos, que é o caso aqui, né, mais de 60 minutos, ou não, desde que ocorrida entre 6 da manhã e 23 horas, ou se ocorrer indisponibilidade entre 23 horas e 24. Eu não entendi muito bem qual é a diferença, sabe? Juro que eu não entendi. Ah, não, eu acho que depois, se ocorrer entre 23 horas e 24 horas, pode ser, não importa o tempo que levar, que já fica prorrogado. É isso, tá? Então, essa afirmativa aqui está errada, né? Porque não é para o dia subsequente, é para o dia útil, né? E não o dia subsequente. É o dia útil seguinte, né? A solução do problema. Tudo bem? Vamos lá? Seguindo, vamos fazer mais uma questão. Considerando o disposto na Lei 11.419, é correto afirmar que, quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas igualzinha à prova do juiz. Olha isso aqui, ó. Meu Deus, peraí. Deixa eu só ver de curiosidade aqui. Essa aqui foi qual banca? Próprio TRT, né? Que é prova para juiz. Aí a FGV também. 2016, ó. TRT que copiou da FGV. FGV é muito parecido, né? Mesma ideia. 23 horas e 59 minutos. Eu sou mais malvada, né? Eu sou boazinha assim não. Essas bancas estão muito fáceis. Muito fáceis. Bom pra você, né? Vai gabaritar tudo. Vai gabaritar. Vamos lá. E aí você já sabe, né? Acho que é artigo 3º, né? Acho que é isso. Artigo 3º. Que mais? Não, acho que não é o artigo 3º. Acho que é o artigo 10. Não, já falei ali. Esqueci. As índias, vocês têm que me perdoar. Me perdoa porque são muitas legislações na cabeça, entendeu? Muitas. Eu dou aula no Brasil inteiro ao mesmo tempo, tá bom? Então perdoa. Porque de vez em quando pifa. Vamos lá. As intimações feitas por meio eletrônico e portal próprio não dispensam a intimação pessoal com carga nos autos aos órgãos de representação judicial das fazendas públicas. Dispensa sim. Opa, dispensa sim. Porque assim, os órgãos de representação processual de fazenda pública, eles têm ali os procuradores, né, têm prerrogativas da função, assim como a Defensoria Pública, os promotores, né, os membros do Ministério Público têm prerrogativa da intimação pessoal. Isso a gente está pensando nos processos físicos, ok? Não pode ser, não existe a intimação dessas pessoas, desses agentes públicos, via diário, mesmo que seja diário eletrônico. Não tem. Isso é fato. Agora, a intimação via processo eletrônico para eles é suficiente. Dispensam sim a intimação com carga dos autos. Precisa não. Está intimado, considerando intimação pessoal. Ok? Isso está lá no artigo 5º. Artigo 5º, parágrafo 1º. Não, artigo 5º. Que mais? Essa aqui não ficou bem fundamentada não. Considera-se realizada a intimação por meio eletrônico no dia útil ou não em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Útil ou não? Como assim? Olha o que diz o artigo 5º, parágrafo 1º. Diz o seguinte: considerar-se-á realizada a intimação no dia que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. E aí o parágrafo 2º, tá? Diz que caso a consulta se dê em dia não útil, ok? Será considerada como realizada no dia útil seguinte. Será considerada realizada no dia, ok? Então tá errado dizer que considera-se realizada a intimação em dia não útil. Não. Se a consulta foi realizada em dia não útil, muito cuidado com isso. A consulta ela pode ser realizada, a consulta ao teor da intimação pode ser realizada em dia útil ou não útil.
Certo, perfeito. A consulta. A intimação decorrente da consulta realizada em dia não útil também se efetiva em dia não útil a intimação? Não! Se a consulta ao teor da intimação ocorreu em dia não útil, a intimação considerar-se-á realizada no dia útil subsequente, certificando o servidor a ocorrência nos autos. Lindo isso, né? É importante esses... Olha, se eu fosse a banca, eu ia colocar essas pegadinhas, né? De consulta em dia não útil e intimação no dia útil. Não é boa essa questão? Boa, né? Tomara que caia alguma coisa assim, porque os meus alunos gabaritam por causa disso. Porque eu consigo enxergar, eu consigo enxergar. Né? Eu mostro para vocês, com que vocês façam com que vocês enxerguem essas nuances que num caso hipotético, numa banca, né, mais espertinha, pode fazer total diferença. E se cai isso, muita gente erra. Menos os meus super concurseiros, ok? Adoro isso, né? Então tá errado isso aqui. Letra D de dado. Nos casos urgentes, falamos disso agora. Olha como é que as questões se repetem. Nos casos urgentes em que a intimação feita de forma eletrônica possa causar prejuízo a quaisquer das partes, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. Isso está perfeito, é corretíssimo. Olha lá. Artigo 5º, parágrafo 5º. Artigo 5º, parágrafo 5º. Ok? E a letra E. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital aos autos do processo eletrônico, serão feitas em até 24 horas pelo escrivão, fornecendo recibo do protocolo eletrônico do protocolo. Fornecendo-se recibo eletrônico do protocolo. Quase não saiu. Tá errado, a gente já sabe, né? Porque já achou a certa. Qual é o problema aqui? Juntada pelo escrivão. Isso era antigamente no processo físico. O escrivão que tinha que juntar as peças. Olha só o que diz o artigo 10, né? Olha o artigo 10, importantíssimo. A distribuição da petição inicial, a juntada de contestação, recurso, petições, tudo no formato digital, né? Nos autos do processo eletrônico podem ser feitas diretamente. As juntadas, ok? A distribuição e as juntadas podem ser feitas diretamente pelos advogados, sejam eles públicos ou privados, sem necessidade, ainda reforçou, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, sem necessidade da intervenção. Então vai ter o escrivão aqui 24 horas para realizar a juntada, né? A juntada, a distribuição vai ser... Não tem mais isso acabou, né? Os próprios advogados efetivam essa juntada, ok? É isso, sem necessidade de intervenção do cartório ou da secretaria, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo recibo eletrônico do protocolo. A autuação é tornar essa petição inicial um processo, entendeu? Não na época do tempo físico, né? Aquela coisa de antigamente, do papel, sabe? Daqui a um tempo a gente vai estar falando assim, né? Que papel é coisa muito antigamente. Olha, não vai demorar, hein? Não vai demorar. E aí, eu acho que não vou estar mais trabalhando como oficial, não, mas eu vou estar aqui dando aula ainda e eu já estava falando assim, antigamente, eu já falo antigamente da máquina de escrever, né? Quando eu entrei no judiciário, era máquina de escrever, eu entrei em 1994, né? Assim, vão 20 e tantos anos, então assim, era máquina de escrever, não tinha computador. Quem tinha computador é o Dr. Spock, né? Pois é. Então preste atenção. E aí eu acompanhei toda a evolução, né? Hoje o Judiciário do Rio de Janeiro é um dos mais informatizados do Brasil, então eu acompanhei isso muito de perto.
E daqui a pouco, né? Quando eu penso, gente, eu fiz curso mega de especialização ultra mega hiper, sabe? De datilografia. E agora, daqui a pouco, vai estar assim, poxa, antigamente o papel, né? É igual LP. Você é da época da LP? Eu sou. LP. Quando eu falo isso para meus filhos, LP, que é isso? É um disco desse tamanho, pretão. Nossa, que estranho, né? Certo? Então realmente, daqui a algum tempo a gente está falando do papel nos termos antigamente, no termo retrô, né? Retrô o papel. Tudo bem? Isso tudo acontecia. Aí pegava uma capa colorida, colocava, sabe, no processo. E tinha cada uma corzinha de acordo com a classe processual. E aí você tinha um jeito de preencher essa capa. Tinha, né, um jeito todo padronizado. Isso era autuação. Agora, processo eletrônico, num clique, já está lá a autuação eletronicamente realizada, ok? Com os respectivos recibos. Ok? Vamos lá, seguindo, mais uma questão, mais um desafio. A Lei 11.419 inaugurou oficialmente no Brasil o processo eletrônico, buscando disciplinar a informatização. Prova de procurador, viu? Show! Buscando disciplinar a informatização do processo judicial, nos termos da legislação aplicável ao processo eletrônico, o peticionamento e a prática geral de atos processuais sujeitam-se à utilização de assinatura digital baseada em certificado emitido pelo Poder Judiciário e o prévio credenciamento do usuário através de procedimento que assegure sua identificação pessoal. Essa questão aqui é bem malvada. Eu achei malvada, sabe? Veio no detalhe. Quando você vai lá no artigo 1º, inciso 3A, artigo 1º, 3A, você verifica que o credenciamento, o certificado não é emitido pelo judiciário. É para uma agência credenciada, entendeu? Não é um certificado emitido aí, é a chamada autoridade certificadora, tá? Diz assim, assinatura eletrônica, as seguintes formas de identificação e arquivo do signatário. Assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora. Então, a assinatura digital, né, não é emitida pelo judiciário, entendeu? É por autoridade certificadora credenciada na forma da lei. E junto a isso, além desse, como é que se fala? Certificado digital emitido pela autoridade certificadora credenciada, que é uma empresa, né, com know-how nisso, com todo o controle, enfim, que vai estar lá contratada pelo judiciário para realizar esse credenciamento, o judiciário vai realizar o cadastro de usuário, ok? A pessoa vai ter lá o cadastro de usuário perante o judiciário, tudo bem? Mas não é o judiciário que vai emitir a assinatura digital, né? Que vai entregar esse certificado digital, o token, né? Não é o judiciário, ok? Certo? Então, bem maldade, assim, bem malvada essa questão, bem para pegar mesmo, né, a pessoa. O que mais? Aqui foi a questão que a pessoa errou e ficou, poxa, no detalhe. A distribuição da peça inicial de qualquer tipo de ação prescinde da informação do CPF ou CNPJ, ressalvada a hipótese de comprometimento ao acesso jurisdicional. Prescinde da informação, né? Imprescinde, né? Tem que ter isso, tem que ter CPF e CNJ, não pode abrir mão, então tá errado dizer que prescinde. Olha lá o artigo 15. Os originais dos documentos digitalizados, os documentos digitalizados, juntados aos autos do processo eletrônico pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo MP e seus auxiliares, procuradorias, repartições e por advogados públicos ou privados, devem ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da ação.
Não, 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 não. Olha só. É até o trânsito em julgado da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para a interposição da ação rescisória. Cuidado! Você falaria assim, mas Claudete, isso aqui não está errado. Pode estar incompleto, mas errado não está. Concordo com você, mas esse é o tipo da prova que eu falo, né, que de vez em quando aparece. Olha, cuidado, cuidado. Tem afirmativa que está correta, mas tem outra que além de correta está completa. Entendeu? Eu entendo que isso aqui tá certo, não está errado. Por quê? Porque se naquela ação não é cabível a ação rescisória, e aí? Não é cabível a ação rescisória? Não, então vai ter que guardar até o trânsito em julgado da ação. Está correto. Olha o que diz o parágrafo 3º do artigo 11. Artigo 11, parágrafo 3º. Os originais dos documentos digitalizados deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença. Ou, quando admitida, até o final para a interposição da ação rescisória. Então, está errado? Não vejo erro. Mas esse foi o gabarito? Não, por quê? Porque ela está incompleta. Faltou coisa aqui. Faltou dizer que quando admitida até a ação rescisória. Entendeu? Aí você continua para ver se tem uma mais completa. Eu acho esse tipo de questão bem ruim, né? Os prazos processuais têm início no primeiro dia útil que se seguir ao considerado como data da publicação, sendo tempestiva a petição eletrônica que for transmitida até as 24 horas do último dia do prazo. Né? Essa não está perfeita? Perfeita. Tem início no primeiro dia útil seguido da data da publicação. Perfeito, a gente já viu isso tanto, né? Corretíssimo, não tem o que falar aqui, né? Está lá no artigo 3º, parágrafo único. Tudo bem? Ok? É aquilo que eu falei, né? Então, a letra C, ela não foi o gabarito porque ela está incompleta. Não está errada, mas está incompleta. Tranquilo? Ok? E aí você sabe que nessa hora você tem que gabaritar, você tem que ver o que a banca quer. Porque se falar assim, se eu errar, depois eu vou anular. Né? Olha, não se ilude, porque nessa briga de foice aí, sabe, examinador e você concurseiro, adivinha, né? Você vai sair todo chamuscadinho, né? Não vale a pena brigar com esses poderosos, a não ser quando realmente né? O que eu falo é o seguinte, você está dizendo que eu não posso recorrer? Não, tô falando isso não. Se você errou a questão, você recorre essa aqui mesmo, recorre, né? O não você já tem, né? Agora, é muito melhor que recorrer, é conseguir perceber o gabarito da questão lá na prova, né? Não. E a gente consegue, entendeu? Depois de treinamento, se consegue perceber qual é o gabarito. Examinador, tu é espertinho, mas eu sou mais, né? Já sei qual é o gabarito que você quer. Desse jeito. Além de saber a matéria, tem que saber fazer prova, entendeu? É desse jeito que você vai estar preparado para gabaritar. Que tem que saber conteúdo e saber todas as artimanhas da realização de provas. Tudo joinha? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!